e vou compartilhar minha tela com vocês. Beleza. Todo mundo vendo aí? Sim. Alguém não está vendo? Tô vendo. Esse material aqui eu já coloquei no portal. Quem quiser acompanhar no próprio computador, no celular, como vocês quiserem, ou já ter estudado alguma coisa, ele já estava lá. O segundo que nós vamos trabalhar hoje ainda não está, mas eu vou postar. Beleza? Beleza. Vou começar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a parte de desenvolvimento de manutenção, que ela é muito relacionada à parte de informatização que fez a manutenção evoluir. E nós vamos fazer aquele contexto geral primeiro e depois falar um pouquinho sobre as estratégias de manutenção. Beleza? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a parte de PCM. Isso a gente já falou um pouquinho nas outras aulas. A gente falou bastante sobre a parte do histórico, o que fez a manutenção se desenvolver. A gente sabe que as diversas crises que nós tivemos, vários eventos históricos influenciaram a manutenção os lados que ela vê seguir atualmente, os lados que ela vai seguir futuramente. E sempre buscou-se racionalizar os custos. Isso foi o que a gente discutiu na última aula sobre os tipos de manutenção, que foi o que nós discutimos sobre a influência de cada um deles, como cada um deles foi aplicado, como cada um deles influenciou a manutenção no geral e os conceitos que nós temos na indústria. Bom, o que a gente tem que levar em consideração quando nós estivermos falando sobre a manutenção? Nós temos que lembrar sempre da competitividade, que as empresas elas a tendência a competir uma com a outra, então sempre aquela que estiver produzindo mais, que tiver menos custos para produzir o mesmo produto, vai ter vantagens. Então essa é uma parte relativamente importante, teoricamente secundária para a manutenção, porém muito relevante. A maioria das pessoas não lembra disso, não lembra de competitividade quando se fala de manutenção. E sempre buscar uma coisa que vocês estão... Deixa eu só fechar a janela aqui que está muito barulho. Vamos retomar. Vamos retomar aqui. Como eu estava dizendo, tem alguém com o microfone aberto aí. Aí, agora foi. Bom, como eu estava dizendo, a gente tem que sempre lembrar da importância da manutenção para a indústria em si. E como vocês, como engenheiros de produção, sempre buscam a melhoria dos processos, entender cada um dos processos, talvez mapear o seu valor para definir pontos de interesse, pontos que realmente necessitem de melhoria, como arranjo físico, baseamento estratégico, a disposição dos equipamentos, das pessoas, a importância de cada uma dos componentes, dos sistemas que nós temos na planta industrial, seja ela qual for, para aí sim programar produtividade e disponibilidade operacional. E tudo isso está relacionado diretamente à manutenção. Bom, para que eu vou planejar minha manutenção? Isso a gente discutiu na última aula também e vamos relembrar agora. Eu vou garantir o conhecimento. O que isso significa? Eu quero dizer, eu sei exatamente o que está disponível para mim naquele momento que me interessa. Eu sei quantos equipamentos eu tenho à disposição, quantos eu não tenho à disposição, quais são os problemas que eu posso vir a ter e o que eu tenho de solução para aqueles possíveis problemas. E talvez se tiver um que a gente nunca tenha visto, aí tem que parar para analisar mesmo. E além disso, o prazo de manutenção ele não é imutável, ele está sempre em modificação. O que isso quer dizer? A tendência é que ele evolua, como qualquer tecnologia que nós temos na indústria. Então, essa é uma parte extremamente relevante que vai fazer o quê? Vai definir a métrica da manutenção. Seria quais são os métodos que eu vou utilizar, qual é o meu padrão de manutenção
para o meu processo, se ele é o mais adequado ou não, de acordo com as características que estão propostas para a situação. Isso é o semelhante que vocês vão fazer nos estudos de caso de vocês. Para que nós vamos fazer isso? A gente já discutiu isso também. Vamos só reforçar. A maioria são bens de produção de custo elevado. Então, é bem interessante a gente levar em consideração isso para definir bem a manutenção. Então, um guindaste de 70 mil dólares, uma empresa pequena, é um ativo muito caro. Então, ele tem que ter uma análise bem focada e direcionada por ser esse custo todo. Ele sofre danos e desgastes com o tempo, isso não é devido ao mau uso, não necessariamente, mas com o tempo ocorre danos e desgastes, isso é padrão, isso acontece, não tem problema nenhum. O nosso problema é só corrigir ou minimizar esse tipo de situação e, além disso, a gente garante que a produção vai ocorrer da maneira correta, que vai gerar a continuidade do negócio, que vai gerar confiança dos fornecedores, que depende da produção da empresa. E, além disso, garante o retorno financeiro que a empresa continue atuando. Então, esse é um dos problemas que essa crise está mostrando para a gente, que se a empresa não atua, ela não tem sobrevida, principalmente as empresas pequenas. Então, essa palavra que o pessoal, a gente gosta muito, né? Função estratégica, de planejamento estratégico, gestão estratégica, toda a parte de estratégia que uma empresa tem, e a manutenção também é baseada nesse mesmo conceito, o conceito de estratégia. Então, a gente tem que lembrar sempre de buscar as estratégias que são mais alinhadas, mais afiliadas com a situação que nós estamos envolvidos. Então, é sempre bom vocês focarem nos pontos críticos da manutenção. Se eu tenho um equipamento específico, ele tem os seus pontos críticos de manutenção e os pontos-chave de negócio da empresa. Se eu estou na padaria, o ponto-chave de negócio da empresa é a produção da panificação em si. A venda de outros produtos é secundária. Se eu estou na empresa que fabrica tubos flexíveis, então ele seria o meu ponto-chave do negócio. Então, eu dependo totalmente dos equipamentos dessa linha de produção. Por mais que eu tenha outras linhas de produção que não, no exemplo que eu estou utilizando, não seriam as mais importantes. Então, sempre focar naqueles pontos críticos, seja do equipamento, seja da linha de produção, seja de um sistema ou componente. Então, nós temos alguns exemplos de questões que são muito comuns quando se vai definir uma estratégia de manutenção. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente também, quando a gente for falar sobre monitoramento no final, na aula de hoje. Essa primeira pergunta é interessante pelo seguinte: independente da empresa trabalhar 24 horas, ou seja, por turno, ou as 8 horas padrão de trabalho, ela sempre vai ter um período de mais sobrecarga de serviço. O que isso quer dizer? Sempre vai ter algum momento na empresa, alguma hora, durante o dia de trabalho, durante o turno de trabalho, que ele vai ser mais, que a exigência de produção, a sobrecarga da produção vai ser maior. Então, por exemplo, se nós trabalhamos uma empresa de refrigeração, inicialmente os trabalhos se iniciam às 8 da manhã, um exemplo assim, né? Já no início da manhã já tem vários serviços para se realizar. Então, o horário de sobrecarga seria às 8 e de 4 às 5 para retornar para a empresa. Nós temos uma padaria. A partir das 5 horas da manhã é a parte que começa a se vender mais os produtos. Então, são uma escola a partir das 7 da manhã. Então, todo esse tipo de coisa tem um ponto alto. Seria aquele ponto de maior sobrecarga num período. Se for, no caso, uma empresa que trabalha em turnos, pode ter um dos turnos que trabalhe mais do que os outros. Por exemplo, o turno noturno produz muito mais do que o turno diurno. Pode ser essa situação. Bom, quanto eu preciso garantir de peças de reposição? O que isso quer dizer? O quanto eu tenho que ter no estoque para eu manter sempre a disponibilidade operacional no meu padrão, no padrão que me interessa, no padrão definido de forma gerencial por mim, também definido pelo gestor de manutenção, no caso nós. Vamos nos colocar nessa posição para poder definir as estratégias de manutenção, que é a nossa função nesse momento. Então, vocês, como conhecedores de PCP, sabem muito bem o que vocês precisam definir de estoque para fazer uma produção funcionar, sabe os cálculos que são necessários. Nós não vamos abordar eles aqui, nós só estamos mencionando. Então, quem define o estoque da empresa é a própria empresa, é o gestor.
E o que ele se utiliza para isso? Ele tem métodos matemáticos, como vocês bem conhecem, e também utiliza um pouco da sua experiência. Eu tenho que ter 200 peças, 300 peças, 1000 peças, 5 peças de reposição? Então, isso vai depender tanto da situação técnica da empresa, dos equipamentos que ela dispõe, do fator experiência e dos métodos de cálculo que seriam utilizados, que sempre colocar uma metodologia por trás dá um respaldo à resposta que seria solicitada pelo chefe integrado, não é isso? Que como é que você chegou nesse resultado? Eu utilizei esse método aqui. Aí a pessoa pode tentar entender ou de repente determinar algum erro na situação, um erro de projeção ou um fator que não foi observado anteriormente. Então tudo isso é sempre colocado na mesa para definir quantas peças de reposição eu tenho que ter. Pessoal, só para lembrar para vocês que o Zoom, que é o aplicativo que a gente está usando, ele tem um limite de 40 minutos de transmissão. Então, quando chegar aos 40 minutos, eu vou criar uma outra transmissão e vou repassar o link para vocês de novo no portal. Tudo bem? Show. Beleza, vamos continuar. Nós estamos aqui com 27 minutos. Então, quando se aproximar do 40, se por acaso ela cair antes de eu falar alguma coisa, pode ficar atento ao portal que eu vou passar outro link. Beleza? No mais, vamos tocar o barco. Qual o tempo médio entre as minhas falhas? O que isso quer dizer? Então, isso vale para vocês também no trabalho de vocês. Em alguns casos, eu especifiquei o tempo de falha certinho. Né? Acontece sempre, acontece de vez em quando, as coisas assim. Se não tiver lá disposto, você pode observar situações. Se as falhas são recorrentes, se as falhas aparentemente está tudo em ordem, se a situação que eu propus leva a mais falhas, menos falhas, isso aí vocês vão ter que observar e qualquer coisa podem tirar dúvidas comigo. Então, qual o tempo, além do tempo médio entre as falhas? Então, ela costuma, por exemplo, um rolamento parar de funcionar a cada 1000 horas, a cada 500 horas, a cada 6 meses, depende. Então, além disso, eu tenho uma situação. Trocar um rolamento seria fácil? Talvez seria, dependendo. Calma aí que tem gente falando. Só um minutinho deixa eu só abrir o chat aqui. Danilo, obrigado pela sua dica, mas a coordenação nos orientou a usar o Zoom ou o Moodle a partir do dia 6, que seria a semana que vem. Então, estou mais ou menos amarrado a essa plataforma aqui. Eu vi o Microsoft Teams, se eu não me engano, que também é muito bom, mas aí nós estamos meio amarrados aqui, beleza? É um comunicado que nos foi passado. Mas obrigado pela sugestão. Eu já testei, ele é muito bom mesmo. Mas tudo bem, na verdade, eu vou questionar o pessoal se eu posso usar, mesmo com a recomendação de usar o Zoom ou usar o Moodle, que é uma plataforma nova que vai ser apresentada para vocês. Eu pergunto sim, obrigado pela sugestão, pessoal. Alexandre, ótima pergunta. Quem determina seria o responsável pela manutenção, porque geralmente o dono da empresa ele está mais focado na seguinte situação, que é gerenciar todos os setores. Então, ele não pode se envolver diretamente numa coisa tão específica da equipe de manutenção. É igual definir quantos parafusos eu tenho que ter, quantas chaves de fenda que eu tenho que ter numa empresa. Não é o dono da empresa que vai dizer esse tipo de coisa. É aquele gestor que está mais próximo à situação ao qual ela se refere. O dono ele vai fazer o geral mesmo. Bom, é como eu estava dizendo, se eu demoro muito tempo para trocar uma peça, para fazer o reparo daquele equipamento, tem que ser realmente pensado. Eu vou esperar a peça realmente parar de funcionar para eu ter que reparar aquele equipamento? Para eu levar todo esse tempo para poder resolver essa situação? Depende. É do meu interesse? Atrapalha a minha produção? Eu tenho equipe para tal? Então, tudo isso vai estar lá no raciocínio de vocês para chegar na estratégia de manutenção
do caso que vocês estão trabalhando. Qual é a média de vida de um determinado modelo de equipamento? Ou seja, basicamente o seguinte, quanto tempo ele dura? Um celular, mais ou menos, ele dura em torno de 2 anos, funcionando razoavelmente bem. A partir disso, ele já começa a dar vários problemas, necessitando de troca de peças, entre outras coisas. É um exemplo da média de vida de equipamento. Um carro, geralmente, são, sem trocar nada, sem dar nenhum problema, de 3 a 5 anos, dependendo do modelo. Os mais novos, né? No caso, os mais antigos, duram um pouco mais. Mas isso é feito de forma proposital. É para a peça durar pouco mesmo, para ela ser substituída. Então, o que eu tenho que pensar? Em quanto tempo eu vou utilizar a minha carga máxima de equipamento, minha carga total? Eu sempre trabalho com 100% dos meus ativos? Eu sempre vou usar todos eles? Não, isso não é o ideal. Isso só se dispor de poucos equipamentos e tiver uma demanda muito alta ou fora dos padrões que a empresa encontra-se acostumada. Então, isso tem que ser considerado para definir manutenção. Se eu consigo trabalhar na carga total por muito tempo, se eu preciso, eu tenho que manter os equipamentos sempre em ordem, no máximo no máximo na sua questão operacional. Então, isso tem que ser levado em consideração para definir estratégia de manutenção. Ele tem que estar sempre em ordem. Então, isso tem que ser observado com certeza. Qual a estratégia de negócio da empresa? É por demanda? É o just in time? No caso, deixar tudo pronto e vender determinada necessidade? Isso aí vai de cada um, isso vai de cada empresa. Quais períodos do ano a empresa vende mais? Essa é uma ótima pergunta. Eu vou citar de novo o exemplo da refrigeração. Quando que mais trabalha? No verão. Que a maioria lembra que tem que limpar o ar ou consertar o ar durante o verão. Então é uma situação. A empresa de ovo de Páscoa, que faz doce, vai vender quando mais? Na época da Páscoa, que é a época que nós estamos nos aproximando. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho que deixar todos os equipamentos o mais em ordem possível para quando chegar a situação de atingir o pico de produção, eu conseguir chegar lá, eu conseguir fazer tudo que me é necessitado, tudo que me é solicitado para chegar no final e cumprir minhas metas. Quais períodos a empresa vende menos? Então, usando os dois exemplos que nós demos aqui. No inverno, no ar-condicionado, a empresa de ar-condicionado trabalha pouco e fora de época, por exemplo, mais para o fim, durante o início da primavera e indo entre o outono, entre o inverno e a primavera, tem uma venda reduzida na indústria de chocolate, por exemplo. Então, seria que vende menos. Se for programar uma manutenção, o ideal seria que fosse nesse período. Pessoal que está sem grupo aí do trabalho, vocês dois podem formar um grupo e me solicitar um tema. Isso aí não é problema não, tá? Se vocês assim desejarem. Vocês podem resolver aí e me comunicar. E eu passo um tema para vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. E quem também quiser fazer sozinho, fica à vontade. Mas seria mais simples para cada um de nós se nós fizermos um grupo. Essa é uma questão extremamente importante. A gente costuma brincar disso no futebol, que um time é rico, um time é pobre. O que isso quer dizer? Quanto você tem para gastar para pegar os melhores equipamentos, no caso, seriam os melhores jogadores. O quanto eu tenho de orçamento disponível para fazer minha manutenção. Eu posso comprar aquele equipamento que eu falo, caramba, com esse aqui eu vou inspecionar tudo, eu vou diagnosticar todos os problemas antes da hora, eu vou melhorar muito esse sistema de manutenção. Quanto custa? $500 mil. A empresa tem um capital de R$15 mil, então não vai comprar jamais. Então, se for uma empresa grande, você tem disponibilidade de gastar mais com seus equipamentos, com a sua manutenção, pode ter uma equipe maior, porque o orçamento envolve tanto os recursos humanos quanto os equipamentos em si.
Saber a meta de lucros também é interessante a manutenção, porque assim nós conseguimos definir o quanto vamos gastar e o quanto eu posso ficar parado sem produzir, no caso, para manutenções do tipo corretiva. Além disso, nós temos vários pontos que podem definir estratégia de manutenção. Umas que eu citei aqui, por exemplo, que não estão dispostos aí, a disponibilidade da equipe de manutenção, quantas pessoas eu tenho por turno ou na empresa em si, qual a especialidade de cada um delas, se elas são capazes de fazer as manutenções que estão sendo propostas ou tem que terceirizar o trabalho. Então, isso são alguns pontos que nós temos que levar em consideração para definir estratégia de manutenção. Como eu disse, o orçamento também é relevante. Nós temos os equipamentos, as ferramentas necessárias, as pessoas. E também nós temos sempre aquela rixa padrão entre produção e manutenção. Que a produção fala que a manutenção está atrasando a vida deles, a manutenção fala que a produção está atrasando a vida deles e fica sempre nessa discórdia, sendo que os dois querem o mesmo objetivo, que é fazer a empresa chegar no seu melhor, que é atingir o máximo de lucro, entregar todos os produtos na hora. Só que, para fazer isso, tem que produzir? Tem, mas tem que fazer manutenção também. Sem a manutenção, não se atinge as situações corretas de produção e não conseguimos fazer tudo isso. Aí, Bárbara, agora você tem um grupo aí com o Helder. Se você assim desejarem. Se for o caso, por favor, me envie um e-mail o mais rápido possível para definir o estudo de caso de vocês. Os amigos que não têm grupo ou não têm tema, por favor, se manifestem. Não deixem para em cima da hora, para a gente não ter nenhum problema. Quero um trabalho alinhado, vocês têm capacidade para isso, mas quanto mais tempo, melhor. Pessoal, eu vou encerrar essa transmissão e vou abrir uma outra, que já está dando 38 minutos. Tá bom? Vou encerrar aqui e já vou mandar o link da outra, tá? Só um minuto.